Bem, gente, vamos voltar aqui à devolutiva da prova, né? Mais uma questão em que eu utilizei de figuras para ajudar na contextualização, certo? E aí é uma questão também voltada, baseada, adaptada a partir de um concurso. E aí eu digo na questão, né? A educação em saúde ela requer pensar criticamente as situações vividas e desenvolver ações mediante essas reflexões, assumindo a concepção de educação como um processo que possibilita a população a ver-se como construtora da sociedade. Sobre a educação em saúde, assinale a alternativa correta. E aí, na figura, nós temos um médico, ele fala, enfermeiro, esse pode levar para a geladeira, já era. E aí o paciente diz, mas doutor, eu tô vivo. E aí o enfermeiro fala, cala a boca, rapá, quer saber mais do que o médico? E aí, diante dessa figura e da contextualização, né, e a pergunta, né, o comando da questão, que pede sobre a educação em saúde, assinale a alternativa correta, então a alternativa correta a alternativa que mais vai se adequar é a alternativa B, que fala Paulo Freire exerceu forte influência no movimento da educação popular em saúde no Brasil. E a gente sabe que a educação popular ela não é algo parado, né? Por isso que outras alternativas aí elas não fornecem a opção adequada quando se trata de educação em saúde, né? A gente sabe que a educação em saúde ela tem se modificado com a transformação da sociedade e ela tem sido aplicada em novos e surpreendentes campos, uma infinidade de campos que a educação em saúde ela tem sido aplicada. E de fato, Paulo Freire foi um dos mais ilustres responsáveis pela educação em saúde. E, na verdade, a gente sempre está precisando de novos Paulos Freires que continuem o trabalho de elaborar teoricamente essas mudanças e também de sistematizar a experiência que os movimentos sociais vão acumulando em suas lutas. Este é um trabalho que ele tem se mostrado difícil e, como bem Paulo Freire já dizia, né, ele explanou sobre 5 princípios que considerava fundamentais aos educadores e às educadoras, né, como por exemplo saber ouvir, desmontar a visão mágica, aprender e estar com o outro, assumir a ingenuidade dos educandos e também viver pacientemente, mesmo diante de tribulações, certo? A alternativa que mais se adequa em relação à educação em saúde é essa alternativa B. E sempre que vocês virem alguma questão sobre educação em saúde, tiver alguma coisa sobre Paulo Freire nas alternativas, vocês já olhem com bons olhos, porque na maioria das vezes essa alternativa vai estar correta, porque Paulo Freire é quase que o pai da educação em saúde. Nessa próxima questão, também uma questão adaptada de concurso da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí eu falo que
Na Carta de Ottawa, a educação e saúde ela destaca como um princípio fundamental para a conquista de autonomia, participação, empoderamento e maior qualidade de vida da população. Ou seja, a gente faz uma contextualização, uma nova contextualização a respeito da educação e saúde. E aí, no comando da questão, pede-se acerca das relações, ou seja, sobre as relações entre educação e saúde, é correto afirmar que, na atualidade, a alternativa correta é a alternativa A, que fala sobre as ações de promoção da saúde, agregam as de educação em saúde, porque a gente sabe que a educação em saúde ela requer pensar criticamente sobre situações vividas e desenvolver ações mediante essas reflexões. Isso assumindo a concepção de educação como um processo que vai possibilitar a população a se ver como construtora da sociedade, sabendo que a sociedade, que a saúde, desculpa, é uma expressão das condições objetivas da vida, ou seja, que entende a saúde numa visão mais ampliada, a educação em saúde automaticamente ela vai ser uma das ações da prevenção primária em saúde, e isso está relacionado, intimamente também relacionado à promoção de saúde, certo? E aqui uma questão a respeito de fatores de risco, marcadores de risco, e aí eu faço uma contextualização aqui para vocês a respeito de saúde e essa associação entre os fatores, né, os fatores condicionantes e determinantes, novamente, para a saúde. E aí eu peço para analisar as afirmativas e responder corretamente, certo? Na afirmativa 1 diz que fator de risco são componentes preveníveis. Na afirmativa 2 diz, marcadores de risco são componentes inevitáveis. Na afirmativa 3, idade e grupo étnico são fatores de riscos para o câncer de pulmão. Na afirmativa 4, idade e grupo étnico são marcadores de risco para o câncer de pulmão. E aí? Bora lá. O fator de risco, ele de fato diz quando seu efeito ele pode ser prevenido, ou seja, obesidade, hipertensão arterial, uso de contraceptivos orais são fatores de risco que podem ser preveníveis para as doenças coronarianas, por exemplo. Inclusive, na aula eu falei sobre esse exemplo. Outro exemplo, os hidrocarbonetos do alcatrão nos cigarros, presença da poeira de minério de urânio no ar, são fatores de risco para o câncer de pulmão, certo? Esses são fatores que podem ser preveníveis. Marcadores de risco, eles já se referem àqueles componentes que são inevitáveis, ou seja, fora da possibilidade de controle, como por exemplo o sexo, o grupo étnico para algumas doenças, né? Ou a idade, por exemplo, ou predisposição familiar para um tipo de doença. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa E, que retrata que a afirmativa 1, 2 e 4 são corretas, certo? Na próxima questão, é feita uma contextualização a respeito da Constituição de 88, do SUS e da relação entre a Constituição cidadã, né, e assim como os princípios do SUS. E aí pergunta-se, né, no comando da questão, nesse sentido, a gente pode afirmar que o SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde da população. Em relação aos princípios do SUS, assinale a alternativa correta. Bem, de acordo com a Lei 8080, no seu artigo 7,
A universalidade ela vai configurar um atendimento com igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Portanto, a alternativa correta a respeito desses princípios é a alternativa A, que retrata justamente a universalidade. O conceito aqui dado sobre equidade e integralidade, eles estão errados, certo? Então, a alternativa correta é a que diz: a universalidade é um ideal a ser alcançado, consiste na extensão da cobertura de serviços para toda a população, independentemente de cor, sexo e religião. Isso é a universalidade. E aí, agora nós temos uma questão a respeito do programa Saúde na Família, né? E aí, foi uma questão também adaptada, e aí eu retrato que o Programa de Saúde da Família representa tanto uma estratégia para reverter a forma atual de prestação de assistência à saúde, como uma proposta de reorganização da atenção básica, como o eixo de reorientação no modelo assistencial, respondendo a uma nova concepção de saúde, não mais centrada somente na assistência à doença, mas sobretudo na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores de risco sobre o processo de saúde e doença. E aí eu peço para vocês analisar as afirmativas, isso sobre os objetivos específicos da qualificação do PSF, e aí vocês vão assinar a alternativa que está correta, certo? Bem, a gente sabe que o Programa Saúde da Família é conhecido hoje como Estratégia de Saúde da Família e ele vai visar a reorganização da atenção básica no país. E, de acordo com os preceitos do SUS, o PSF, o Programa Saúde da Família, visa atender todos os usuários, principalmente para que haja prevenção, promoção e recuperação da saúde de todos. E dentre as afirmativas, são objetivos específicos da qualificação do Programa Saúde da Família contribuir para a elaboração do modelo de PSF, isso inserindo a dimensão da qualidade em todos os seus componentes e níveis de atuação. Também é um objetivo verificar o estágio atual de desenvolvimento dos PSF nos municípios, isso considerando os componentes de gestão da estratégia e também as práticas dos profissionais nas unidades de saúde. E além desses, a gente também pode pontuar que são objetivos: identificar os problemas e apoiar os gestores nos planos de ação visando a melhoria da qualidade do PSF, isso considerando a sua organização, as práticas e a sustentabilidade dos padrões adequados. Também é o objetivo contribuir para a construção da capacidade avaliativa das secretarias municipais de saúde e também das secretarias estaduais, isso visando um apoio, acompanhar e também avaliar as iniciativas de melhoria da qualidade da estratégia saúde da família, certo? Então, diante disso, a resposta correta que nós temos é a resposta C de tia Carol, que diz que as afirmativas corretas é a 1 e a 2. A 1 e a 2 justamente diz que os objetivos específicos da qualificação do PSF é contribuir para a elaboração do modelo de PSF, inserindo a dimensão da qualidade em todos os seus componentes e níveis de atuação, e verificar o estágio atual de desenvolvimento do PSF nos municípios, isso considerando os componentes da gestão da estratégia e as práticas profissionais nas unidades de saúde. Tá caindo uma chuva grande aqui, gente. Essa outra questão
que retrata sobre o planejamento e assistência à saúde no SUS. E aí, no comando da questão, pede para assinalar a opção correta. Bem, vamos lá voltar para a Lei 8080. De acordo com o artigo 36 da Lei 8080, o processo de planejamento e orçamento do SUS ele será sempre ascendente, isso do nível local até o federal. E também, claro, ouvido seus órgãos deliberativos, que vai compatibilizar as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Então, a opção que se adequa ao planejamento e assistência de saúde no SUS é a alternativa A, que diz: o planejamento de saúde ele deve ser ascendente e integrado, do nível local ao federal, devendo ser estabelecido após consulta aos conselhos de saúde e a partir da compatibilização entre as demandas das políticas de saúde e a disponibilidade de recursos financeiros. Eu vou dar outra pausa, gente, porque tá chovendo muito e trovejando, viu? Daqui a pouco a gente retorna.